Para uma perguntinha difícil para o Guilherme. Guilherme, Itaquera deixou de ser uma fortaleza do Corinthians, meu filhinho? Ô Elton, eu acho que é um dos estádios mais difíceis para você jogar. Eu acho que para encarar o Corinthians lá, e o Corinthians deve ter voltas importantes. Sim. Ele não contou com o Memphis, né, que tava com a seleção. Foram só 20 minutos que ele jogou contra Isso, e o Garro contra o Santos na derrota por 3-1. Por outro lado, ele não vai ter o Gustavo Henrique, zagueiro. Então a gente deve ter um Corinthians, talvez com um terceiro zagueiro, o Angeleri, né, ali recompondo a zaga. Mas eu acho um jogo muito difícil pela derrota no meio de semana. E Itaquera, o Atlético costuma se dar bem, né? Deixa eu ser chato, cara. Eu sabe que eu gosto de você, né, cara? Sim. Sou muito seu fã, você é um excelente produtor, excelente apurador, um excelente repórter. Mas eu acho que deixou de ser uma fortaleza, cara. Os resultados do Corinthians jogando em Itaquera tem Última tropeços. vitória foi contra o Mirassol. Última vitória contra o Mirassol, 3-0, mas já tropeçou contra o Bahia, perdeu pro Bahia, 2-1. empatou com Vitória 0-0, aqui um empate com o Cruzeiro, um grande adversário, perdeu pro Bragantino 1-2. Então, cara, pra mim deixou de ser uma fortaleza por causa do Corinthians, não por causa da torcida do Corinthians. De ser, eu acho muito pesado. Jogar em Itaquera é muito Gente, pesado. o Corinthians É um está jogo muito complicado. duro. São 2 bilhões de reais em dívidas. É um time que está olhando para baixo 2 da tabela. bilhões, não? 2 bilhões de reais em dívidas. Mas é um bilhões, confronto desculpa. direto. Exatamente. Os Olha a dois com a situação. mesma Olha onde o Corinthians pontuação. está, cara. Não depende só da sua fiel torcida, que é realmente incrível, que vem para cá Gabriel, e faz Até aqui você tá voando, hein, garoto? Você tem que concordar. Até aqui você tá voando, hein? Você tem que concordar que os nomes que o Guilherme acabou de trazer, É um time mais eles recheado. reforçam o time do Corinthians. Sim. Não vai ser aquele mesmo Corinthians que perdeu para o Santos de 3-1. Não, mas eu tô Terá- citando outros resultados. Não, mas eu tô falando de Corinthians momento. forte, com menos E pela Depay pressão. também. Eu tô falando pela pressão que É existe. que a gente não assiste, porque é no mesmo horário do nosso programa e tá rolando lá em São Paulo. Mas o Neto não gosta muito do Memphis, não, eu acho. Cara, Cara, Eu o Memphis tenho Depay é igual o acompanhado Neymar, tá? É igualzinho, é um jogador não tem hipotético. como- não tem É o como. jogador O Memphis hipotético. é o jogador do seu imaginário. É o jogador o Memphis hipotético. é muito jogador. Mas Mas do só imaginário na Holanda, hoje. tem que estar na Hoje Europa. do imaginário. Muito Ele jogador. caiu muito Ele essa tem que temporada. estar na A Europa, data passada por ele exemplo, tava melhor. agora ele foi um dos principais Não, mas o jogadores CEP dos dele dois pra jogar jogos bola da- tem que da ser na Holanda. Europa. Da O Holanda. estádio tem que falar espanhol. Que isso? O Rames Rodrigues é assim também. Ah, Meio tá Memphis. bom. É um Ele confronto não joga muito nada aqui no pesado. Brasil. Com essa Se eu reserva, fosse o Corinthians, mudava o nome do estádio para Amsterdã Arena. Amsterdã, quem sabe, né? Aí Já já põe nos ele de jogos presidente, Amsterdã. ele põe de técnico Resolve- também, resolveria. faz de tudo. Mas aqui, Valu, que esperar desse Atlético depois desse empate? E que Atlético que a gente vai ter? Pois é, eu não sei, eu sempre sou Nem o muito São Paulo reticente sabe. a falar desse Atlético, né? Porque é uma temporada de muita oscilação, mesmo esses 10 jogos do Sampaoli, o time oscilou muito, né? São 4 empates, 3 derrotas e 3 vitórias. E se a gente trouxe, e o Gabriel falou a respeito, tá, do Corinthians em casa, beleza, e o Atlético fora? E o Atlético fora no Campeonato Mas Brasileiro. eu acho que o Atlético vem E crescendo não um pouquinho vence, mais nesse não, momento da que- temporada do que o Atlético Dorival. não vence O desde o primeiro Dorival jogo. tá mal. O Atlético não vence desde o jogo contra o Ceará. É preocupante. Primeiro mas de acho que junho. vem de uma crescentezinha. Primeiro de junho. Gabriel, Mas e o Dorival vem assim, ó. Gabriel, e o último, Dorival vai ser- não vem. Eu vou falar com você. não vem. Igual você Gente, falou eu que não não sei é se o uma Dorival termina a fortaleza. temporada. Eu vou falar pra você que o Atlético não vem crescente fora de casa. Não O vem. último jogo do Atlético Não, fora de fora de casa, casa, mas eu tô foi falando do contra trabalho o Fluminense, recente. onde Péssimo, o Sampaoli péssimo falou jogo, que péssimo houve jogo. uma perda de convicção. É verdade, de lá pra cá o time retomou essa convicção. Eu acho que é um grande teste para o Atlético esse jogo contra o Corinthians, em termos de campeonato brasileiro, e em termos do que ele vai encontrar na terça-feira contra o Del Valle. Porque aí, amigo, você vai ter que estar com a convicção realmente assim, no melhor que o curto trabalho do Jorge Sampaoli consegue entregar. Então eu acho que, em termos de ambiente, seria muito bom para a decisão de terça-feira o Atlético conseguir jogar, quem sabe, um empate. Um empate não é ruim em termos de sermos, de considerar o... Eu desconsidero a sua fala de que a Arena Itaquera não é mais uma fortaleza. O Corinthians, para mim, é sempre difícil lá. Sim. Na ponta, no meio da tabela, ou se estiver próximo ao Z4. Não é aquele modo prime do Corinthians jogando lá, mas Sempre um estádio dos jogos cheio. mais enrolados para qualquer time enfrentar. E o Atlético, pensando na decisão de terça-feira, seria muito importante para a Na sua moral projeção. dos Estão atletas. supervalorizando a Seria, seria muito importante para os Corinthians atletas jogarem bem, conseguirem um empate ou uma vitória, e isso daria um pouco de fôlego para Você enfrentar o está Del Valle. supervalorizando Você a está camisa e esquecendo do momento. O momento é mais importante. O que o Corinthians tem apresentado nessa temporada é mais importante do que o tamanho da camisa, da torcida. Eu não nego, eu reconheço o tamanho
torcida do Corinthians, o tamanho festa da que faz, história a do pressão. Corinthians. Thiago, é a sempre festa difícil, maravilhosa. eu tô dizendo que é sempre Só que, cara, difícil o jogar Gabriel em tem Itaquera. Gabriel tem razão. Não, o Gabriel não mais tem uma razão. Fortaleza. O Gabriel não tem é mais razão. uma Fortaleza. Mas em Não, futebol, Gabriel você tem veio, razão. Cara, eu não veio dou na- conta nem de a colocar sua o que o projeção Atlético vem tá jogando no exatamente no futebol. caminho. Não, É o jogo de virada não de vem no chave. seu É caminho. o zagueiro no meu Ele tá caminho. desrespeitando o Elton. Você vai Não deixar? tá entendendo ainda como é que funciona a dinâmica. É o mais tá novo, vendo? né? É a base, Com respeito mais velho. E eu dei moral que a base vem forte, Thiago. A base é sempre mais animada. Hoje eu não vejo assim. Se pegar Corinthians e Atlético, eu não consigo falar assim, ó, o fulano tá jogando melhor. Porque os dois times estão em débito, os dois times estão devendo, os dois times têm muitas dificuldades. Então, assim, eu não vejo o Corinthians muito à frente do Atlético e o Atlético muito menos para Mas tentar. pelo que a gente Mas viu, o fator casa é relevante. Aí o fator casa é relevante. Por isso que eu respeito muito o Corinthians, que eles não estão respeitando. Não, tá. Não, Fortaleza acabou. Pelo que eu vi recentemente, o Atlético tem que ser tratado como favorito nesse jogo. Caramba! Qual que foi a última vitória do favorito Atlético não, mas eu fora de dou- casa? Não dá, No não Brasileirão? dá. questão da Acabamos de vitória fora de casa, falar, é o que o técnico da vai fazer. última, É o que o da última técnico- aparição do Atlético fora de casa. Mas é o que contra o Atlético tem Fluminense. feito, gente. Qual Esse não foi foi a o jogo da última virada de vitória, chave, não é Thiago? isso que estava colocando, não, Paulo? beleza. Thiago, Sim, vitória. Qual que foi a última vitória do Atlético fora Mas de casa? mudou, o time mudou, o técnico é outro, Foi o contra trabalho o Ceará, é outro. Thiago, Você você está mostrou considerando nada. o crescimento que esse time apresentou contra o terceiro colocado do futebol brasileiro. O terceiro time eu do acho que Brasil. Você vai O cair no Atlético conto, apresentou você vai muito cair no pouco conto ainda. dos Eu dois quis jogos de acreditar, novo. eu quis Beleza. acreditar. Você vai Eu cair no escolhi conto, acreditar. você vai cair no Aqui, conto eu dos escolhi dois jogos. acreditar Vamos lá, também, eu Você estava escolhi projetando acreditar. pra esse jogo Vamos ser a lá. virada de chave, cara. Você Vamos mesmo lá. estava levando essa Vamos lá. projeção O jogo pra já isso. virou- já Pode virou ser a a chave virada do de esporte. chave. O Virou a chave negócio do do virada de É chave que a do chave de vocês muda com o jogo, eu preciso de mais elementos. Cara, É só isso. A chave do recorte é Atlético, pequeno. sabe quando você, por exemplo, no interior acontecia muito isso lá onde que eu sim, morava. sim. Eu morava numa vila. Aí o padrão caía. Isso. A chavinha de energia, você subia e você chegava em casa, tomava um banho, ela tac, caía. É a chave do Atlético. A chave do Atlético, você sobe e fala assim, opa, fez um jogo bom. Aí você olha, opa, fez um primeiro tempo bom. Aí depois, nossa, um jogo tenebroso, um jogo terrível, não fez nada. Porque os recortes do Atlético eu pego assim, ó, fez um jogo de domínio, de controle, mas que não conseguiu vencer o Juventude. Aí, beleza. Ah, não, mas teve fragmentos de uma melhora. Beleza. Aí pega um jogo contra o Bolívar, jogando em casa, que você precisava vencer. Você fez 65 minutos, no mínimo, muito ruins. Muito ruins. Onde você não criou nada. Onde você fez o primeiro chute a gol que você deu precisando vencer foi aos 43 do primeiro tempo, né? Aí você faz um jogo legal contra o Cruzeiro. Você faz um jogo legal contra o Sport. Cara, qual a chave que vai ser a do Atlético? O provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Kaká, João Pedro, Matheus Bidu, Raniel, Breno Bidon, Maicon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto, naquele gráfico, você pode ver como que tá mal a finalização do Yuri Alberto. Ih, vai, Desculpa, vai fazer gol. acho que é um adversário que dá pra ir pra cima. Não acho que é o Corinthians. Aqui não tá tendo Marcelinho Coragem. Paraíba, Vampeta. Coragem. É o Rincon. Coragem, Gente, Sampaoli. desculpa. Marcelinho Carioca. Coragem, Sampaoli. Falou Paraíba. Eu tô Coragem, disléxico Sampaoli. hoje. Não dá pra ir pra cima do Corinthians em Itaquera. Eu não tô falando pra ir pra cima, não tô falando que não é o baita O Corinthians. Guilherme Não tem o Paulo Guerreiro aqui pra jogar, No cara. Bernabéu, cara. Ah, não dá pra ir pra cima O que do o Guilherme Corinthians. tá no falando Itaquera. provavelmente Tá diz mais louco. a respeito do Atlético do Mas que do o Corinthians. Atlético, A Thiago. última vitória do Atlético fora de casa no Brasileirão é Atlético não contra tem o ido pra Ceará, cima, gente. antes da Não parada vai pra ser Copa esse o do jogo Mundo do de Atlético. Clubes. Olha quanto tempo, aquilo foi junho, né? Então, Tá pra bom, você é você... bom de estatística, mas olha o que o Atlético tá rendendo agora, irmão. Você viu aí o jogo. O recorte Não é vai muito pra pequeno, cima, olha Thiago. o jogo, Thiago, cara. o Olha Atlético jogo recente venceu. contra o Cruzeiro. Tá. Você achou ruim a atuação Thiago, do Atlético? o Atlético- Foi ruim a atuação do Atlético? Não. Foi ruim contra o Sport? Thiago. Foi ruim a atuação do Atlético Thiago, contra o o Sport? Atlético contra o venceu Sport. Foi ruim a atuação do Bolívar Atlético e Mirassol. Realmente, eu acho que o Thiago é sacanagem. muito apaixonado, Thiago- muito, é muito Thiago- amor. o Atlético Ele se apaixona venceu. muito Paixão fácil. por la vida. Eu sou assim. Thiago, o Atlético Paixão venceu por la vida. Bolívar e Mirassol. Aí todo mundo falou, a chave virou. Empatou com o Juventude, levou um passeio do Fluminense. Calma, recorte é de apenas 2 jogos. O calma, seu pessimismo calma, me noja, Guilherme. calma. O seu pessimismo Eu não me sabia que o noja. Atlético ia enfrentar o Ô, Newcastle. chefe, dá pra montar o Sinceramente. time aqui rapidinho? Só Bruno pedir o Guimarães, Guilherme aqui então. pra montar o time? Dá? Então beleza. Ô, Guilherme, monta pra mim o time do Atlético que você acha que enfrenta Hulk, a vai equipe. botar o Pode Hulk usar de o novo. nosso campo aqui pra você botar montar. o Hulk. Everson, vai lá. Everson, Saravia na direita. E aí fica a dúvida, o Ivan Roman tem condições por conta da fratura?
Monta o seu time. Se ele tiver condições, Everson, Saravia, Ivan Roman, Vitor Hugo de volta e Alonso no banco, o Arana pelo lado esquerdo. Certo. Meio campo, pela partida que fez contra o Sport e contra o Cruzeiro, eu iria manter o Fausto Vera, junto do Alan Franco, Bernard e Gustavo Scarpa. O Igor Na Gomes frente, tá... Dudu Coitado e Igor Rony. Gomes. Dudu e Coitado Sabe uma do coisa que é Igor Gomes. engraçada? A gente vai debater... Vera não joga bola desde o ano passado. A gente... Aí ele desconsidera. Aí Calma, 2 pessoal. jogos valem. Calma. Não, pela partida recente, Calma. ele tem que ser titular. Calma. Incoerente. Tô aqui no Você é meio-campo, incoerente. para falar que eu vou querer te ouvir para falar sobre essa escalação do Atlético. Porque Você o quer que eu Everton comente, deu mais um recadinho para você. Alô, alô, minha gente, atenção, hein? Muitos ainda não sabem, mas quem sofreu um acidente de trabalho, fez cirurgia, colocou pino ou placa, pode ter direito ao auxílio acidente. Se possui documentação médica, tá? É importante buscar orientação e tem que ser agora. Em muitos casos, os valores podem chegar até a R$90 mil e além desse valor, você ainda pode ter direito a receber uma quantia mensal como forma de compensação contínua pela sequela e até a sua aposentadoria. Basta ligar para a DS Bellini no 0800 011 2122 para saber se você tem direito. E o melhor, hein? A ligação é 100% gratuita e é para todo o território nacional. O processo é transparente, o processo é seguro, é feito por especialistas e não é sorte não, gente. É direito. E quanto antes agir, melhor. A informação está aí, quem tem direito precisa correr. E, inclusive, para saber mais, vai ligar agora. DS Bellini, 0800 011 2122. O momento de solicitar o que é seu por direito é agora. Fale com a DS Bellini. Sabe que o trabalho de jornalista, às vezes, é meio que investigativo. Você faz algumas análises, aí você pega e coloca alguns pontos, é bem investigativo. A gente investiga, pensa o que vai ser ali na frente. E o Thiago Fernandes, ele tem uma análise sobre o time que vai entrar em campo e o porquê que um jogador vai estar entre os titulares. Thiago Fernandes. Então, quando a gente fala sobre time ideal do Atlético, é próximo do que o Guilherme escalou. E eu trato como time ideal do Atlético bem próximo do que ele escalou. A única pataquada é o Fausto Vera no meio campo, né? É Igor Gomes no lugar dele, obviamente. Mas o Igor Gomes não rende de volante. E o Fausto Vera rende. Quando ele sai do fez um bom banco, jogo. é, Fausto Vera fez um bom jogo. E quando, Fausto Vera tem um ano e meio de Atlético. quando o Igor Ele tem Gomes 2 sai do jogos que você banco de citou. reservas, ele rende mais do que quando ele começa. Ele não tá podendo deixar o Igor Gomes no banco de Tá bom, reserva. beleza. Fausto Vera não dá. Então, meu time ideal teria o Igor Gomes só no lugar do Fausto Vera hoje. Porque o meu time ideal, de fato, é Alexandre e Alan Franco. Mas, voltando, eu acredito que o Sampaoli não vai entrar com a escalação do Guilherme. Sim. Por quê? Porque eu acho que ele vai poupar pensando no jogo de terça-feira. E aí, eu acho que ele vai usar os caras que são considerados reservas. Então, por exemplo, no ataque a gente pode ver o Hulk, que para mim é reserva desse time hoje. No meio-campo a gente pode olhar para outros nomes ali e tentar ver o que ele pode fazer. Talvez a manutenção do Gabriel Menino, a manutenção do próprio Fausto Vera, ele utilizando até o próprio Alonso na defesa. Mas eu imagino, e aí por imaginação, que o Sampaoli utilizará o time reserva nesse jogo. Porque o Atlético é um jogo que é decisivo Terça-feira, né? para a história dele na temporada. Contra o Independente Del Valle na terça-feira. E honestamente, eu falei aqui, que se o Atlético não vencesse o Sport, para mim ele seria rebaixado nessa temporada. Mas se ele vencesse, para mim, podia esquecer. Não pela questão de pontuação, porque o Atlético só tem 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Sim. Mas pela questão anímica. E para mim, de fato, aquilo mudou o momento do Atlético. O Atlético tinha acabado de tomar um 3-0 do Fluminense, pancadaria no vestiário, pancadaria no sentido de cobranças. E muita cobrança no vestiário. Aí, animicamente, o time lá embaixo, o técnico falando em perda de convicção dos atletas. Eu falei, cara, se o Atlético não vence o Sport, é cenário, retrato de um clube rebaixado. Como o Atlético venceu com tranquilidade, bem, numa boa, ele faz uma boa partida ainda contra o Cruzeiro, eu honestamente acho que agora o Atlético pode se dar o luxo de, pelo menos nessa rodada, pensar na Copa Sul-Americana. Valor, poupa? Cara, gere. Ele vai precisar de gerir. Você entendeu, pô? Quando eu falo Ele poupar, é gerir minutos. Você faz isso só Não, é pra porque me mudou as nomenclaturas, gente, mas tá tudo, os dois estão no mesmo O barco. Thiago fica irritado com gerir, então eu uso gerir Vocês pra dois ele. estão vocês dois estão no mesmo barco. Você acha velho. Eu engraçadinho? acho engraçado quando você discute com o HG do poupar e gerir. o Mas você HG entendeu que sim, quando sim. eu falo poupar, Poupar, é sobre gerir. Poupar e gerir é a mesma Isso. coisa, gente. Gerir. Descansar quem tá Então cansado. eu vou pro seu lado, então. Poupa, porque é o seguinte, apesar de que o Atlético vai ter mais de 72 horas até o jogo contra
o Del Valle, tem uma viagem, tem questão de altitude, é por obrigação. Eu sei que eu vou tomar pancada, mas o meu sistema defensivo eu voltaria com o Alonso, tá? Pra gerir, Para né? esse jogo ou poupar. ser no titular? Para esse jogo contra o Corinthians. acho Até que ele volta pra esse até jogo. porque ele e o Vitor Hugo, vão lá, eles vão estar mais descansados. Sim. Não, o Alonso nem tanto, ele fez 2 jogos pela seleção paraguaia. Mas assim, se a gente for comparar com o Tressoldi, que fez apenas o seu segundo jogo e Fisicamente, acorda 90 minutos, outra coisa que eu tenho dúvida, os meio-campistas, queira ou não queira, o Franco, apesar de ter jogado também, é que você não pode O Bernard vem numa descaracterizar. sequência, né, Então, Valor? o Bernard, eu acho que lá na frente eu não ficaria surpreso da gente ver uma trinca de Reinier, Hulk e Biel. Eu não ficaria surpreso. Também não, Mas viu? pensando nessa gestão. Tá? Também não. Como o ideal, eu acho que o ideal seria um meio-campo, na minha cabeça, com Franco, Igor, do outro lado o Scarpa, do lado de cá. Você mantém Arana. o Scarpa mesmo, ele tendo a sequência? Sim, mas eu tô falando da sequência. Eu acho que mais jogadores dessa vez podem ficar fora, não pela questão da suspensão, mas que o Sampaoli vai precisar de trabalhar demais isso aí, Elton. Sim. Eu acho que Scarpa tá com a corda esticada. Bernard também, o que não vinha Bernard tendo tá com a sequência. corda esticada. O Dudu que foi só Scarpa 2 mais. jogos titular, mas tá saindo de um longo. Quanto tempo o Dudu não jogava 2 jogos Nossa! consecutivos, sabe? Quanto tempo o Dudu não joga 90 minutos? Então são tempo. questões que ele vai precisar de ponderar pensando na questão do Independente Del Valle na terça-feira. E o que você achou desse time que o Valor colocou, mudando toda a linha de frente? Eu acho que ele pode mexer ali, principalmente no Scarpa, me parece o mais desgastado, né? Ele vem numa sequência absurda aí. E o Bernard, porque o Bernard, ele compete muito nos lados do campo, então ele entrega muito fisicamente. Mas eu não colocaria o Reinier, eu adiantaria o Igor Gomes por ali e colocaria Biel, Rony e Hulk. Talvez um trio assim. Biel... O Rony tá com a corda bem esticada Rony- também, né, Mas pessoal? o Dudu vem sem ritmo, né, Valor? O Rony, de O todos Rony que a gente machuca falou muito aqui, pouco. Eu acho que o Rony é um mas o animal. Rony, é uma o Rony besta. contra o esporte saiu sentindo. Edema. E eu não sei, eu Se não fosse o sei, sacrifício, eu não né? sei se ele foi pro sacrifício no jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque ele sai sentindo, ele é dúvida durante a semana e será que o São Paulo não pode ver esse momento do jogo contra o Corinthians para poupar Talvez ele o nem Rony? entre nos nem planos entre. do Sampaoli, assim, de não pôr o gente, pezinho no campo. Não coloca o pé no campo, tire o Rony, pro Rony estar no seu melhor no jogo da temporada. Que lá vai, Velho, gente, vai arrebentar lá. Gente, o jogo contra o Independente Del Valle Uma final. agora que o Atlético, como o Thiago falou, já jogou contra o Sport, venceu o Sport, empatou contra o Cruzeiro, tá podendo dar uma respirada, é o jogo mais importante da temporada. É o jogo mais importante da 3 temporada. passos para um título. O Atlético fica a 3 jogos de conquistar um título continental e estar na Libertadores da próxima temporada. Eu acho importante ter o Rony por 45 minutos, porque a zaga do Corinthians tem cometido alguns erros, tem tido falhas de comunicação, e você ter Rony, Biel, Reinier, espera-se que pelo menos eles possam acossar Mas a ele criação tem de que jogada. poder, né, ô Gabriel? Eu entendo o que você tá falando. Sim, Eu mas acho 45 importante. minutos, Ele depois tem- 45 ele minutos tem do Hulk. que, se ele nem puder, 45 de um, cara, 45 do outro. é bem complicado. Claro, acho que adivinhar o time do Sampaoli é um jogo que é impossível, Total. porque ninguém sabe direito quem vai ser. É muita surpresa. Mas eu ainda olho pro time do Atlético e olho pro time do Corinthians e eu não consigo achar que é uma montanha impossível de ser alcançada. Agora, só rapidinho, uma Sim. coisa que pode ter dado uma resposta boa para o Sampaoli ter mais confiança de fazer essa questão de poupar, de gerir, é a resposta que o time deu contra o Cruzeiro. Tão mexido. Então pode ter feito ele dar um passinho na direção da confiança de não, esse time me deu uma resposta aqui contra o Cruzeiro, um adversário hoje em termos de tabela, Sim. em termos de jogo que joga bem mais que o Corinthians também. Aham. Então eu vou para essa gestão um pouco mais E um jogo confiante muito mais diante nervoso da também. resposta que eu tive. Um jogo É. muito mais tenso que o jogo do Corinthians. Deixa eu só levantar um assunto tenso e importante para a gente levantar aqui, muito sério. O Rodrigo Capello, jornalista, né, revelou no Estadão